O múltiplo comum de dois inteiros, o conjunto de todos os múltiplos de um inteiro qualquer, a diferente de zero, indica-se por M de A, isto é, os múltiplos de A, eles são os elementos x pertencentes aos inteiros, tal que A divida esse elemento x. E a gente pode escrever que os múltiplos de A é A vezes Q, onde esse Q pertence ao inteiro. E aí estamos relacionados a uma multiplicação, uma outra forma de escrever. É importante nós vermos que os múltiplos de menos 1 são a mesma coisa que os múltiplos de 1 positivo, que é o próprio inteiro. Os múltiplos de 5 é 5Q, onde Q pertence a Z. Então fica 0, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 20. Os múltiplos comuns de dois inteiros. Então sejam A e B dois inteiros diferentes de zero, isso é, A e B, ambos diferentes de zero. Chama-se múltiplo comum de A e B todo inteiro C, tal que o A divida x e o B divida x também. Isso é, o múltiplo de A e B é o elemento x pertencente ao inteiro, tal que o A divida x e o B divida x. Ou seja, o múltiplo comum de A e B é o elemento x pertencente aos inteiros, tal que x pertença aos múltiplos de A e x também pertença ao múltiplo de B. Então, o múltiplo de A e B é a interseção que existe entre os múltiplos de A e os múltiplos de B. Vamos ver um exemplo. Sejam os inteiros 12 e menos 18. Vamos pegar os múltiplos de 12. Fica 12Q, onde Q pertence aos inteiros. Então, teremos de forma aberta os múltiplos 0, mais ou menos 12, mais ou menos 24, mais ou menos 36, mais ou menos 48, assim por diante. Os múltiplos de menos 18 é menos 18Q, onde esse Q pertence aos inteiros. Ficaria 0, mais ou menos 18, mais ou menos 36, mais ou menos 54, mais ou menos 72, mais ou menos 90. Os múltiplos comuns, os múltiplos de 12 e 18, eles são a interseção dos múltiplos de 12 com os múltiplos de menos 18, que é o 0, o mais ou menos 36, que está nos dois múltiplos, o mais ou menos 72, que está nos dois múltiplos aqui. O mínimo múltiplo comum de dois inteiros, vamos ver a definição, sejam A e B, dois inteiros diferentes de zero. Então temos A diferente de zero e B diferente de zero. Chama-se de mínimo múltiplo comum de A e B o inteiro positivo, M, o inteiro positivo M, sendo esse M maior que zero. Então, o mínimo múltiplo comum é um inteiro positivo, que satisfaz a seguinte condição: o A divide M e o B divide M. E se existir um outro elemento C em que o A divida esse C e o B divida esse C também, esse C sendo maior do que zero, então M é menor ou igual a esse C, que é um múltiplo. Ok? Exemplo. O mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24, por diante. Os múltiplos de 5, 5,
10, 15, 20, 25, 30. O menor múltiplo que aparece em ambas as listas é o 20. Está aqui o 20. Então, o MMC de 4 e 5 é 20. Em particular, se o A divide o B, então o mínimo múltiplo comum, o MMC de A e B, é o módulo de B. Por que módulo? Porque o MMC sempre é um valor positivo. Qual o MMC dos inteiros? Menos 12 e 30. Os múltiplos de menos 12, 0, nós não botamos início 0, 12, 24, bem aqui esquecemos de botar o 0, opa, 0, 0, 12, os múltiplos de menos 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60. E os múltiplos de 30, 0, 30, 60, 90, 120. O menor múltiplo, o elemento comum entre esses múltiplos, claro, maior do que 0, é o 60, que está aqui e aqui. Então, ele é o meu MMC. Maior é o primeiro comum maior do que 0, positivo. Para todo par inteiro positivo A e B, subsiste a relação. Então, o produto do MDC AB vezes o MMC de AB é igual ao módulo do produto AB. Vamos ver um exemplo. Eu vou dar dois inteiros positivos. Dois inteiros. Menos 12 e 30. O MDC é um valor positivo. O MDC, maior divisor comum, é o 6. O MMC, mínimo múltiplo comum, de 12 e 36, é 60. Então, a nossa relação diz que o MDC de menos 12 e 30 vezes o MMC de menos 12 e 30 é o produto, é o módulo do produto do 12 com o 30. O MDC é 6. O MMC, 60. Esse produto de 12 vezes 30, 360. 6 vezes 60 é 360. Então, está aqui um exemplo da propriedade. Tá? Deixa aqui só o nosso endereço. E até o próximo vídeo.